De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do vereador Sabará. Sabará, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores, né? É sempre muito bom estar aqui para a gente poder esclarecer, falar de um pouquinho que a gente entende. É importante. Bom, temos toda uma questão aí, né, Sabará, sempre de informações do trabalho na linha sindical, né, que você executa aí uma vida toda, e sempre com medo dessas mudanças que a gente teve de legislação, o assentamento dessas mudanças, né, porque às vezes muda a lei, mas a interpretação ainda tem um caminho a ser debatido, né? Como é que estão essas questões no momento? Olha, em especial essa questão que é a reforma trabalhista, né? Ela está com dupla, tripla, às vezes até mais interpretações em relação a 13.467, que é o projeto de lei que aprovou a reforma trabalhista, né? Então há muitas dúvidas, há questões de inconstitucionalidade sendo discutida no Supremo, que ainda não se pacificou. Há muitas dúvidas em relação assim, à aplicação das convenções coletivas por parte de sindicatos que têm as convenções coletivas, que são acordos coletivos, né, que são firmados anualmente. Há a abrangência dessas ações por parte de algumas empresas. O que é fato, e aí a gente pode falar sem medo, é que a reforma, o legislador, os deputados e os senadores perderam a oportunidade de construir um debate com a sociedade, de modernizar, sim, a legislação trabalhista, mas de dar, ao mesmo tempo, garantia jurídica para as pessoas estarem inseridos dentro dela. O que eles fizeram? Aprovaram a toque de caixa e, com isso, eles não deram garantia jurídica para que as pessoas pudessem estar nela. Tanto que depois daqui 3 meses e meio da entrada em vigor, muito pouca coisa, exceto alguns que eu digo assim, não é aventureiro, mas alguns que já se alvoraram na frente de fazer algumas mudanças internas dentro da fábrica ou dentro da empresa deles, que vão ter problema lá na frente, porque se você analisar friamente, até o organismo internacional entrou com um pedido para o nosso presidente rever essa questão da nossa legislação. Nós temos a maior organização, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, pediu pelo retrocesso, porque é um retrocesso completo. Tem muitos trabalhadores, e aí eu tenho que falar isso, tem muitos trabalhadores que estão ouvindo o Jornal Nacional, Fantástico, e tá falando assim, poxa, agora tá uma beleza, né? Agora parou de cobrar o imposto sindical, vai... então, parece-me que a reforma trabalhista é só um imposto sindical. Inclusive, é o tema inclusive, que eu vim falar um pouco mais a respeito, porque saiu na imprensa. De fato, a legislação trabalhista e a reforma trabalhista que eles aprovaram, ela não acabou com o imposto sindical, ela tirou a compulsoriedade, ou seja, o desconto compulsório que existia. Antigamente, por exemplo, todos os trabalhadores poderiam ser atendidos por a categoria, porque o sindicato recebia parte desse recurso que era descontado compulsoriamente, sem anuência do trabalhador. Né? Isso até o ano passado. Né? A partir da reforma, não ficou claro, porque tem umas questões que precisam ser discutidas, inclusive estão sendo discutidas no Supremo. A questão, inclusive, há uma ação de inconstitucionalidade, porque o imposto sindical ele tem a característica de tributo. Ele não poderia ter sido feito por lei ordinária, como foi a questão do projeto de lei da reforma. E ele foi aprovado por lei ordinária, ele tinha que ser por uma lei complementar. Por quê? O imposto sindical ele tem alguns caminhos que ele financia algumas ações, por exemplo, de governo. Ele financia ações de governo.
por exemplo, parte, 60% vai para o sindicato, depois 20% é dividido entre federação e confederação e até a central, e 20% vai para o Ministério do Trabalho. Esse recurso de todos os trabalhadores é para custear seguro-desemprego. Aliás, os trabalhadores são demitidos e muitas vezes o que eles contam é o seguro-desemprego, porque muitas vezes é demitido e até eles começarem a receber, porque tem que entrar na justiça, é o seguro-desemprego que segura. Só que com o fim do imposto sindical, o governo está com um problemão. Porque assim, como é que ele vai fazer para financiar, para pagar o seguro-desemprego para quem é demitido? Porque nesse país você não se cria políticas públicas de fomentação de emprego. Você não tem acordos para aumentar a produtividade do país. O que você tem é arroxo, mais arroxo, mais arroxo, é aumento de luz, de gás, de energia, aumento, e você não tem condições. O empresário hoje, se você for analisar friamente, ele vive para pagar imposto. Sabará, há alguns questionamentos interessantes, né? O Ricardo colocando, né? Nós estávamos também em curso com a reforma da Previdência, né? E segundo o Ricardo aqui, a gente viu, né, essa manobra do governo da intervenção no Rio para deixar a reforma para depois, porque viu que não ia viabilizar, né? Aí ele coloca exatamente isso, né? Como é que está a questão dentro do Congresso, no ano de eleição, né? Você acha que tem possibilidade dessa reforma entrar na pauta e ser discutida e passar? E até da questão de como os deputados vão ser cobrados agora após a votação da reforma trabalhista nesse ano de eleição. É verdade, eu mesmo tenho falado muito isso, porque os deputados da nossa região, os deputados federais, votaram a favor da reforma. E hoje os trabalhadores estão com um problemão. Acontece que ainda, por insegurança jurídica, não se aplicou ainda a sua totalidade. Está todo mundo meio que pisando em ovo. Mas a hora que os trabalhadores enxergarem que o objetivo da reforma foi precarizar o trabalho e reduzir o seu salário principalmente, e reduzir a força dele, porque imagine você, depois eu falo da Previdência, mas eu queria só dar um dado. Nós temos empresas aqui, hoje eu vou dar um número aqui para você, nós estamos com mais de 1.000 trabalhadores com pelo menos 2 meses de salário atrasado. Vocês sabem o que é isso? 2 meses de salário atrasado. Eu queria saber, inclusive da Rede Globo, que é o que está falando todo dia dessa questão do imposto sindical, quem é que foi lá defender os trabalhadores? Quem é que está nessas empresas que estão há 2 meses sem pagar salário, defendendo o interesse dos trabalhadores? Porque acabar com o sindicato é fácil, basta cumprir a legislação. Acabar com o sindicato é simplesmente fácil. Eu até teve um empresário que brincou comigo, ô Sabará, agora tá fácil, porque não vai ter mais contribuição, o sindicato vai acabar. Eu falei, olha, já devia ter acabado antes. O problema é que vocês não vão cumprir a legislação. Vocês cumprem a legislação de poder pagar o fundo de garantia do trabalhador, de recolher, de pagar o trabalhador em dia, de dar condições mínimas dignas de trabalhar? Basta cumprir. Por que é que tem empresas aqui em Batatais que nós pouco nós vamos nessas empresas? Porque eles cumprem exatamente o que manda a legislação. E é isso que a gente está falando, nós estamos falando isso há muito tempo. E os deputados da região têm, sim, responsabilidade sobre a reforma trabalhista. Principalmente o seu líder, que é o Baleia, que está aqui em Batatais o tempo todo. Aí tem pessoas que estão falando assim, mas você está falando muito de Baleia. Eu estou falando de uma situação concreta que eu estou vivendo e que muitos trabalhadores foram prejudicados por essa reforma. E eles, deputados federais da nossa região, para você ter uma ideia, o deputado de Franca, ele assumiu poucos meses. Naqueles meses que ele assumiu, ele já votou a favor da reforma trabalhista. Prejudicou quantos trabalhadores da nossa região? Agora, a questão da reforma da Previdência, é bom a gente ficar de orelha em pé. É bom a gente ficar. Porque eu não acredito nessa intervenção que o Temer fez, não. Porque, imagine os senhores, no povo miserável, uma pobreza absoluta, esgoto a céu aberto, ao invés de você mandar serviço público, o Estado está presente. Sabe por que o crime organizado ou crime se instalou nessas favelas? Porque o Estado não está presente. O Estado não está presente, é uma corrupção deslavada. Os governos do Rio de Janeiro, os governos lá, eles
saquear o Estado. O Estado em si é preciso estar presente na favela, dando educação, condições dignas. Agora, você acha que esses juízes estão preocupados com o abuso de autoridade que o Exército está fazendo lá, entrando em casa? Mandato de segurança coletivo, mandato coletivo, revistando crianças, meu Deus do céu. Então, tem coisas que a gente precisa... É claro que ninguém quer saber da violência, ninguém gosta da violência, mas o que a gente precisa é botar o dedo na ferida. Ao invés de eu mandar a escola, a educação, o Estado está presente, com segurança, e prender quem realmente está fazendo... Mas não, eu quero saber se o Exército vai em Copacabana e Ipanema. Só vai em favela, gente. E o Exército, eu fiz tiro de guerra, né? Eu me empolgo no debate, eu fiz o tiro de guerra e, em certa ocasião, nós fomos lá para Pirassununga fazer treinamento. Ficamos lá uns 15 dias lá para fazer treinamento, isso em 1985, no último ano da ditadura, ficamos lá. E a gente percebeu o seguinte, os soldados são treinados para matar, eles não estão treinados para fazer segurança pública. Você acha que eu faço uma intervenção no Estado, o Exército vai fazer o que lá? Porque assim... Qual que é o resultado das outras intervenções que o Exército fez no Rio de Janeiro? Alguém prestou conta disso? Até agora eu não vi, porque eles não falaram do resultado das outras intervenções do Exército lá. E agora, não, faz intervenção no Rio de Janeiro. Eu acho até que é para uma cortina de fumaça para as pessoas fazer igual ele fez na reforma trabalhista. Aprovar a reforma da Previdência. Porque ninguém me tira da cabeça, por que um homem tão rico igual o Silvio Santos é favorável da reforma da Previdência? Ele tem quase 90 anos. O que a reforma da Previdência vai melhorar a vida dele? Sabe o que é que vai melhorar, gente, o Silvio Santos? Por isso que ele levou o Temer lá, porque ele é sócio de bancos que têm previdência privada. É claro que ele quer pegar o nicho da previdência privada, de quem pode pagar. Ele está lá com interesse econômico, financeiro. Ele não está pensando num trabalhador que... Como é que o trabalhador vai viver, ficar 40 anos numa fundição e se aposentar? Como? Com que saúde? Então, isso tudo, gente, eu acho que é para a gente questionar mesmo. Nós temos que questionar e fazer, e você está correto. Eu acho que é uma cortina de fumaça. É para tapear. Nós estamos entregando o país, vendendo as empresas rentáveis, porque assim, qual que é a política desse governo para melhorar o setor produtivo que está aí às traças? O BNDES, gente, é o Banco Social de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento Social, o BNDES financia jato de quem quer ser candidato a presidente da República, jatinho, em vez de dar dinheiro para essas empresas aqui, para poder pagar o salário e produzir mais. É isso que eles querem. Nós vamos cair nisso de novo? É a pergunta que eu faço. Sem dúvida. E também uma discussão que não entra na pauta, né, você citou aí a questão dos bancos, né, e que tiveram anistia nas suas dívidas para a Previdência, né, então assim, anunciam lucros bilionários e tem anistia na dívida da Previdência, e quando você faz o cálculo com o lucro que teve, sim, tranquilamente sobraria muito dinheiro. Muito. Por outro lado, você tem a questão da Previdência, que algumas pessoas falam, não, é cláusula pétrea da Constituição, já estava lá, você não pode mudar. Aí fala, não, pode alterar para os próximos. Só que as pessoas que estão acima do teto, né, alguns senadores, juízes, etc. e tal, aí não pode mexer. Né? Então não seria mais viável, olha, não anistia ninguém, vamos fazer todo mundo pagar, vamos pegar todo mundo que está acima do teto de recebimento e colocar lá no teto, fazer o ajuste no seu devido. Aí a gente vê o quanto de rombo de fato tem na Previdência, e aí se faz um reajuste em cima disso. Né? Não joga para a população como se ela fosse a responsável pelo rombo. Esses dias eu li uma questão interessante, né? Você imagina que o senador José Sarney tem uma aposentadoria de 120 mil reais, de que o Temer tem uma de 60 mil reais, o Renan Calheiros 70 e tantos mil reais. Quando o teto seria de 30 mil. O teto é de 30 mil. Tem juízes aposentados, inclusive do Supremo, com aposentadoria de 90 mil reais. E sabe quem está quebrando a Previdência? Você trabalhador, que recolhe, e você empresário também. Você empresário, que acha que às vezes
você está numa condição melhor por ser empresário, mas você está no mesmo bolo. Quem está no andar de cima é que a gente está trabalhando, tanto os trabalhadores quanto os empresários, nós estamos trabalhando para manter essas pessoas, o privilégio dessas pessoas, porque não é um salário mínimo de R$ 980 que está quebrando a Previdência. Ora, por que é que não cobra a JBS, por exemplo? Por que não cobra a JBS? Por que não cobra o Bradesco? Todo ano anuncia lucros e mais lucros. O Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco Brasil. Por que não cobra desse povo o que eles estão devendo para a Previdência? Que aí não precisa tirar do couro do povo. Mas não, é melhor eu fazer reforma. Aí vem com uma falácia dizer o seguinte, em 2030 não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria das pessoas. Companheiro, numa cidade aqui de São Paulo, sabe quanto que é a expectativa de vida das pessoas lá? 56 anos. 56 anos. Para aposentar, a idade mínima que eles estão pondo é 65 anos. Você acha que essas pessoas vão ter condições de usufruir dessa aposentadoria ou vão só pagar para pagar os privilégios deles? Eu quero a reforma da Previdência sim, mas corta tudo desse povo. Eles não conseguem sequer cortar o salário de um juiz que recebeu R$500 mil por mês. Eles sequer conseguem fazer isso. Quer dizer, não, a culpa é desse povo aí que recebe salário mínimo, onde já se viu, Bolsa Família, vai dar isso aí. E a gente ainda tem, infelizmente, a gente às vezes é tão manipulado que a gente percebe muitas pessoas falando ainda que a verdade é essa mesmo, a culpa é isso. A culpa é isso. Na verdade, não são os privilégios. Porque você imagina um cidadão aposentado com cento e tantos mil reais, o que é pior, sem recolher, viu? Sem recolher para a Previdência. A gente falava da questão dos deputados aí, né? E o Roberto aqui com dois questionamentos que eu junto aqui com o da Lídia também, né? A questão do ano eleitoral, e que aí começa a cair candidato de paraquedas na cidade, que não fez nenhuma emenda, né, e que aparece aqui de 4 em 4 anos só, né? Não precisava nem aparecer, na verdade. Né? Já não fez nada mesmo, não aparece mais. Mas se trabalhasse para a cidade, não precisava nem vir, né? Desde que destinasse a emenda, as emendas, votasse as coisas, não precisa estar aqui, né? Mas tudo bem. Perguntando exatamente disso, né? Como é que fica, né, a nossa cara, a nossa dignidade agora com essas visitas, né, interesseiras mesmo no período eleitoral? Eu acho assim, né? A população tem a oportunidade de fazer juízo de valor agora, justamente agora, de analisar como esse deputado votou, de como esse deputado agiu em determinadas ações, como ele está agindo na reforma da Previdência, como ele agiu na reforma trabalhista e prejudicou os trabalhadores. Por que não discutiram reforma tributária, desonerar a folha de pagamento para que os empresários tivessem condições de contratar mais trabalhadores? Eles fizeram o inverso, né? Eles precarizaram para ver se contratava mais. Não contrata. O cidadão, ele está arrumando um jeito de pagar menos imposto, ele quer arrumar um jeito de condicionar seu negócio. Mas nós temos muitos deputados que ajudou o Batatais. Mas não é só isso, viu, gente? Não é dar com uma mão e tomar com a outra. A gente precisa ficar claro isso. Nós tivemos deputado aqui que, numa mesma verba aí, ele já foi eleito acho que 2, 3 vezes. Que é um dinheiro que vinha para o Distrito Industrial e até agora, agora acho que veio, agora está. Mas assim, nós já temos esses problemas. Só que assim, os deputados que ajudam e que toda ajuda, tem poucos votos, esses tem poucos. Agora, os que têm mais possibilidade de divulgação, mais condições financeiras, esses estão melhores. Eu acho que nós, a população, de uma maneira geral, é preciso dizer o seguinte, hoje nós temos rede social, hoje nós temos imprensa livre dentro da rede, e que a gente pode consultar como é que esse cidadão agiu, como é que esse cidadão fez nas votações, como é que ele votou, por exemplo, para o Temer não ser investigado. Porque assim, a gente percebe, aquela velha história, né, Luciano? Pegaram um helicóptero cheio de droga, com o funcionário
o piloto do helicóptero é funcionário do senador, o helicóptero é do senador, a fazenda é do senador, a droga não é do senador. A droga não é. Né? O cidadão correu com a malinha lá, está solto, tranquilo. Enquanto a partida, a gente percebe que para o cidadão comum a conversa é outra. E eles estão muito bem, eu acho que estão investigando com razão, porque cometeu crime tem que ser culpado e penalizado. Agora, não me faça investigação seletiva, porque cadê a punição? O senhor Romero Jucá, esses dias agora, prescreveu o seu... Eu queria que algum desses ministros do Supremo pudesse vir a público e falar por que eles ficaram sentados mais de 6 anos com o processo do Romero Jucá e não julgaram, enquanto que do ex-presidente Lula demorou 1 ano e já foi condenado a 12 anos. Ah, ele roubou? Tá bom, condenou, parabéns. Condenou, tá legal. Agora, e o outro cidadão que ficou mais de 10 anos sentado com o processo dele e agora prescreveu e o cara sai leve e solto por 14 milhões. Não é um triplex que não tem propriedade lá definida lá do ex-presidente, não. É 14 milhões que o cara roubou há mais de 7 anos. E ele, sabe o que ele foi? Foi inocentado porque prescreveu. A justiça brasileira, que é uma beleza, não julgou. Agora é fácil, porque como um filho de qualquer trabalhador aí vai ter condições de entrar numa universidade federal, numa universidade pública, contra um filho de juiz? Porque ele recebe auxílio educação e auxílio moradia desde o dia que nasce. Que condições de igualdade tem aqui nesse país, gente? Ou nós acabamos com esse privilégio para ajudar as pessoas que mais precisam, ou a gente vai ficar aqui falando abobrinha. Porque assim, nós, o político em si, às vezes tem vergonha de falar que é político. Nós temos vergonha de falar que é político, porque as coisas estão escancaradas. É possível, sim, estão criminalizando a política, e você pode ver, na rede social, inclusive, há uma intolerância geral. E qualquer coisinha que acontece, pau nos políticos, principalmente vereador. Mal sabem eles que vereador, por exemplo, tem que legislar, tem que denunciar, tem que criticar, tem que fazer essa posição que a gente está fazendo aqui. Que esse é o nosso papel constitucional. Nós não executamos. E a gente, às vezes, recebe crítica assim, porque nós somos na ponta. Nós somos a ponta da flecha. Quem está na ponta, quem encontra com o cidadão o tempo todo, é o vereador. E aí é pancada na cabeça do vereador. Então, e eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que cobrar o tempo todo, tem que tensionar o tempo todo, só que tem que tensionar todo mundo. Hoje é fácil você pegar o e-mail do deputado, do senador e mandar para ele, se ele não leu, o assessor vai ler. Se ele não leu, o assessor vai ler. Então, eu acho assim, nós precisamos, hoje nós temos uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade, sim, mas é possível a gente não ser enganado, porque a gente tem visto aí a campanha da Rede Globo com relação à questão do imposto sindical. Eu acho até que em determinadas questões eles estão corretos, sabe por quê, Luciano? Você imagina os sindicatos metalúrgicos, o ano inteiro na porta das empresas lutando pelos direitos dos trabalhadores. Chega na hora de receber o imposto sindical, aparece 25 sindicatos lá. E aí as empresas, não, porque é o sindicato disso, é o sindicato daquilo, é o sindicato daquilo outro, e manda lá para esse povo. Esses sindicatos também têm que sumir do mapa, porque não trabalham, não prestam serviço. Nós, o Sindicato Metalúrgico, nós passamos o final do ano, Natal e Ano Novo, na porta das empresas, lutando para os trabalhadores receberem um mísero para poder ir levar para casa. E como nós estamos fazendo hoje. Então eu acho assim, é possível separar o joio do trigo, porque hoje nós temos informação. Nós temos informação. Não quer dizer que vocês acham, por exemplo, que uma empresa, um escritório que está falando para você fazer cartinha para não pagar a contribuição sindical, ele está pensando em você? Ora, se ele estiver pensando em você, por que é que muitos trabalhadores, colegas seus, estão 2 meses e meio sem receber salário? E esses caras não foram ajudar esses caras? Então, é possível fazer o juízo de valor. Qual que é? O que é? Por que é que serve? Está cumprindo o seu papel? Se não está cumprindo, troca, tira, põe outro. A Isabel Rafael colocando, né, a questão
inclusive das escolas de samba do Rio, né? A gente conversava aqui no intervalo a respeito disso que foi mostrado na passarela do samba lá, e que de fato foi uma explosão de vários questionamentos nessa baile. Uma explosão lúdica, né? Tá ensinando a gente, né? Porque a gente sempre viu o carnaval, o samba em si, como forma de protesto. Na verdade, a origem do samba na verdade, um protesto. E o carnaval em si tinha deixado de ter essa postura de crítica social e de mostrar para o Brasil as suas mazelas, né? E, olha, as 5 primeiras escolas do Rio de Janeiro, Beija-Flor, a Tuiuti, então, quebrou tudo. A própria Mangueira, com relação... o Crivella disse que estava na Alemanha para buscar projetos de segurança para resolver o problema do Rio de Janeiro. Eu só queria perguntar para ele uma coisinha só. Lá na Alemanha tem favela? Só isso. Quer dizer que a solução que eles têm lá, aqui já não ia dar certo justamente por isso. Porque a condição social das pessoas lá na Alemanha é a mesma aqui, educação, saúde, o emprego, é igual a questão do trabalho intermitente. O trabalho intermitente tem na Europa já há algum tempo. Só que na Europa é 25 € a hora. Aqui no Brasil eles querem pagar R$4. R$4. Daí bota você trabalhar 2 horas e te dá R$8. Perfeito. Com relação à questão dos sindicatos, né? Você citou essa questão aí do imposto. De 1.000 trabalhadores, né, em atraso aqui. Quais as negociações que estão sendo feitas e as ações tomadas pelo sindicato, Sabará? É um momento de muita dificuldade. Eu até quero falar aqui um pouco para os trabalhadores. A maioria dos trabalhadores, nesse período, no final do ano, de dezembro até agora, tem dado muito da sua cota de participação. E a gente também entende a própria dificuldade que o próprio empresário está passando. Nós não podemos achar que viemos numa redoma, não. E tem muitos empresários aí que estão vendendo almoço para comprar a janta. A verdade é essa. Mas os trabalhadores não têm a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. Ou o sindicato, vai lá, defende os interesses deles, ou eles estão lascados. Muitos trabalhadores aí, nós estamos vendo um surto de estresse e depressão em Batatais que há muito tempo, e a gente já vem, hoje, os trabalhadores metalúrgicos dessas empresas, nós somos por volta de quase 1.000 trabalhadores, estão recebendo em dia, gente. Isso não é brinquedo, não. Isso ninguém fala. Isso não tem manifestação nenhuma, porque na manifestação para o 20 de novembro, feriado da Consciência Negra, falaram que estava representando 6.000 trabalhadores. Eu precisava deles também representando esses 1.000 aqui que está sem receber salário. A vida não é só flores. A gente precisa discutir as nossas mazelas. E a gente está diuturnamente discutindo isso. Hoje você vê, tem muitos trabalhadores que nem é ele que fala. Ele está num estado tão depressivo, é a esposa que liga, pelo amor de Deus, vê o que vocês podem fazer, vai lá na empresa, e muitas vezes você chega lá, o empresário também está com muita dificuldade, e aí você tem que construir, ir lá, discutir, falar, vamos buscar um caminho por aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, pede para os trabalhadores esperar um pouquinho mais, acerta aqui, paga um pouquinho aqui, paga um pouquinho ali, vamos aqui, até resolver. Mas você tem que ter bom senso de discutir isso. E isso porque tem sindicato constituído. Agora, pelo jeito que as pessoas estão falando, vão acabar, porque aí eu quero ver para quem recorrer. Sem dúvida. Na questão do imposto, só para ficar claro, né, o imposto já existia, a reforma quer cortar esse imposto, né, porque eu tenho visto aqui o Pedro e o Thiago, né, questionando se o sindicato está criando esses impostos. Não, os impostos já existiam. O imposto já existe. Primeiro que qualquer criação de imposto ou de contribuição ou de taxa que for destinada ao sindicato, o sindicato tem que tratar com a sua categoria.
O imposto sindical ele já existe. O que a reforma fez foi tirar a compulsoriedade. Ou seja, ninguém vai ser descontado o imposto sindical se ele não autorizar. Ou através de assembleia, ou através por anuência ele próprio. Ponto. Mas nós, os sindicatos metalúrgicos de Batatais, tomamos a seguinte decisão. Nós não vamos descontar de ninguém e não vamos... porque enquanto o Supremo não decidir essa inconstitucionalidade dessa questão do imposto. Porque para nós não é só a questão do imposto que é importante, e o imposto é a manutenção dos sindicatos. Mas não é só essa questão. É a questão dos trabalhadores que são demitidos, dos trabalhadores que são assistidos pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Porque assim, não hoje a rotatividade dos trabalhadores é muito grande. Você às vezes trabalha 2, 3 anos numa empresa, no final do ano você é mandado embora. Eu tenho, hoje por exemplo, tem o pessoal da usina que estão com o contrato suspenso. Vale-me Deus, eles estão lá, vão ficar por um período. Tem empresas com salário reduzido, tem empresas aprovando banco de horas. Por que isso, gente? Então, a questão do imposto, é bom ficar claro aqui, e é bom ficar claro também que os trabalhadores, é preciso ter consciência, porque a hora que eles estão passando a dificuldade lá, não é ninguém que, não é Rede Globo, não é jornal, não é jornalista, que vai lá defender eles, não. Quem vai defender lá é o sindicato. E os trabalhadores também precisam entender, eu quero que eu tenha um órgão para defender meu interesse, e por isso eu vou contribuir. Não, eu não quero ter o órgão para defender meu interesse e eu não vou contribuir. Tá bom, só que aí você renuncia também os direitos que você tem da convenção coletiva. Porque assim, na hora de você, acidente de trajeto, na hora que você tiver um acidente de trajeto e que você for atrás das suas garantias, e aí já não for coberto pela convenção coletiva, eu quero saber como é que você vai fazer. A hora que você for demitido em vias de aposentadoria, e aí não for coberto pela sua convenção coletiva, eu quero saber como é que vocês vão fazer. Então tem muitas coisas que os trabalhadores estão entrando nesse tipo de conversa e depois o prejuízo é só dele, porque ele não vai achar respaldo jurídico para defender o interesse dele. Sabará, eu quero agradecer a presença aqui, deixar já um convite para a gente continuar debatendo essas questões. Sei que você tem assembleia agora também. E você sabe que tem sempre o espaço aqui disponível. Olha, eu agradeço e assim, o assunto é muito palpitante, às vezes eu se empolgo um pouco tal, mas assim, eu gosto muito do debate e gosto inclusive de ter opiniões contrárias, mas o que a gente vê, as opiniões, elas têm que ser baseadas na realidade. O que eu disse aqui, até agora, no programa, é o que a gente está vivendo aqui em Batatais. Eu não estou falando fora do país, não, ou qualquer outra cidade. Estou falando de Batatais. Então, é por isso que a gente precisa também botar a mão na consciência e dizer assim, peraí, como é que nós estamos? Esse debate serve para mim, não serve? E aí fazer o juízo de valor. O mais eu agradeço sempre, sempre que vocês me convidarem, estarei aqui, que para mim é um prazer. Bom, rápido intervalo, na sequência a gente fala um pouquinho do trabalho dos bombeiros aqui no município. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho nesse sexto bloco a respeito do trabalho dos bombeiros aqui no município, na companhia aqui do Eduardo Risse. Risse, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e estar esclarecendo um pouco mais dos nossos trabalhos. E também com o Celso Júnior. Celso, obrigado pela participação. Obrigado, Luciano, obrigado, educadora, mais uma vez pelo convite. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, nós tivemos um episódio nessa semana, de um incêndio em um posto de gasolina. Queria que vocês relatassem um pouquinho o que aconteceu e como é que foi o trabalho, né, em relação a isso. Ocorreu um raio, a tempestade que teve aqui em Batatais, na nossa região, e esse raio ocasionou um incêndio dentro de um tanque de combustível de um posto localizado ali no Ana Luísa, na Avenida Ana Luísa. E por eu morar próximo ao local,
eu fui acionado rapidamente pela população e dentro de 2 minutos, aproximadamente, eu já estava no local. E o protocolo nosso dos bombeiros a primeira coisa é isolar a área, né? Mesmo num acidente de carro, num incêndio, mesmo numa batida, é isolar e proteger o perímetro. No caso, como era um tanque de combustível e um posto de combustível, o danos ali poderia ser bem grande, então o perímetro urbano o perímetro de segurança que a gente teve que isolar foi bem maior, né? E a Guarda Municipal, até chegar à Guarda Municipal, nós mesmos tivemos que fazer esse trabalho, com nossos carros físicos mesmo, né? Até nem é muito o certo a estar fazendo, mas assim, pelo risco e pela gravidade da situação, nós mesmos colocamos nossos carros físicos ali no sinaleiro até chegar à Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi a próxima a chegar, ajudando a isolar a área, né? E isolando essa área toda, que demorou, porque a população normalmente não entende muito, né? Porque o que aconteceu? Pegou fogo, explodiu, subiu uma chama muito grande, queimou todo aquele gás excessivo por cima do tanque de combustível, porque o tanque estava acima da metade da sua capacidade. Então esse gás, ele pegou fogo e explodiu a tampa, né? Logo depois começou uma labareda. E essa labareda do álcool, como era o tanque de etanol, ela não é muito visível a olho nu, né? Então a população não estava ajudando muito, né? Então tivemos que fazer um trabalho bem intensivo aí, esvaziando, evacuando esse perímetro, né? Aí um pouco da população começou a ver a gravidade e a ajudar, tanto que a vizinhança começou a bater de porta em porta dos vizinhos e conseguimos aí isolar um perímetro aí de 1 quarteirão para cada lado aí do posto de combustível. Aí foi quando o Celso chegou já com as roupas, e aí eu passo a palavra para ele estar dando continuidade. Perfeito, Celso. E de fato é isso, né? Às vezes você tem que ter aquela ação de momento, né? Até ter a estrutura, né? Como o próprio Risso falou, né? É arriscado, mas você pode ter um risco ainda maior se não tomar providência. Exatamente. Após o Risso acionar o restante da equipe, a gente chegou ao local, né? Esse trabalho inicial que ele fez foi muito importante, né? Evacuou aí 1 quarteirão para cada lado, já tirou todas as pessoas de suas residências, isolou as ruas. Nesse momento, a Guarda Municipal e a Polícia Militar já estavam no apoio. Aí eu cheguei com as roupas de aproximação para nossa segurança, né? E aí iniciou os trabalhos, né? Então, primeiramente, foi feita uma avaliação do fogo, como o Risso acabou de falar. Você vê a uma certa distância, a pessoa fala para você: tem um incêndio naquele local, naquele tanque de combustível. Mas você não vai chegar diretamente naquele tanque para ver se realmente, qual a gravidade. Primeiro a gente vai se equipar, se proteger, primeiro vem a nossa vida, né? E aí depois a gente vai para o combate em si. Aí, após a chegada de toda a equipe, estávamos em 6 bombeiros no momento, aí foi feita a avaliação do local e eu percebi que dava para ser combatido com os próprios extintores de incêndio do posto, porque, como o Risso falou, estava superficial na boca do tanque. Graças a Deus, né? Porque se esse fogo ele entra para dentro do tanque, aí teria gerado uma explosão aí de maiores proporções e danos muito graves aí à região. E aí no momento a gente fez o abafamento, conseguiu combater esse incêndio aí. Com a chegada do caminhão-pipa da prefeitura, a gente fez o rescaldo do local, porque com o aquecimento desse tanque de etanol, ao lado dele tinha mais um tanque de gasolina e o tanque de diesel, né? E esse incêndio aí, com o aquecimento do local, poderia gerar uma explosão muito maior aí. Tinha cerca de 15 mil litros de combustível no local e se a gente não faz esse trabalho com rapidez, mesmo depois na chegada dos bombeiros militares de Ribeirão Preto, que chegaram muito rápido, eles chegaram 20 minutos após ser acionado, né? Mesmo a chegada deles, a hora que o tenente chegou, ele fez a avaliação do local, perguntou como foi o trabalho já tinha sido
totalmente bem feito, estava sendo encerrado já. Eles simplesmente fizeram a medição da temperatura do local para ver se não tinha mais riscos de explosões. Aí, como não tinha mais risco, simplesmente parabenizaram a nossa equipe pelo trabalho bem feito e já liberaram o trânsito, só isolando mesmo o local. Uma outra ação que vocês fizeram foi aí de busca de um senhor de Brodowski. Exatamente. No domingo, logo após o almoço, a gente foi acionado a prestar um apoio aí a uma família, cujo um senhor que tem problema com depressão, né, disse que poderia estar cometendo aí o suicídio. E ele acabou desaparecendo no canavial entre Batatais e Altinópolis. Aí foi acionado o apoio da nossa equipe, com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal também. Sempre as ações são conjuntas, graças a Deus no município de Batatais a gente tem sempre essa parceria aí com as polícias, né? E aí, chegando até o local, foram feitas aproximadamente 4h30 de busca na tarde do domingo. E já no final da tarde, quando a gente estava encerrando as buscas, pelo cair da noite, pelo risco que impõe a equipe, o perímetro foi muito abrangente, que a gente fez essa busca dele aí. Chegou a informação que ele havia sido encontrado em Altinópolis, né? Ele caminhou até Altinópolis e pediu ajuda em um posto de combustível lá. E graças a Deus ele foi encontrado com vida e não chegou a cometer o ato que ele havia mencionado. Perfeito. Falando um pouco da atuação, né? A gente conversava aqui durante o intervalo, né? A estrutura, tudo está saindo por conta de vocês até o momento, né? As ações, como é que tem funcionado? Exatamente, né? Até a base ficar pronta, até o estatuto, toda essa normatização que a gente está tentando junto com a prefeitura e para estar prestando um melhor atendimento até à população. Nós fazemos isso daí mesmo por vocação, né? É totalmente voluntariado com os nossos veículos. Até eu estive falando no bloco anterior que nós fizemos o cerco, o perímetro urbano com o carro, né? Carro físico nosso. Foi da mesma maneira indo para Altinópolis, né? Andamos 4h30 aproximadamente aí em busca do senhor. Tudo com os nossos custos, com nossos meios aí, né? E então, mas isso não é mérito, a gente faz porque a gente gosta, isso não vem ao caso tanto, mas estamos em busca aí de ajuda e está quase para ser concretizado, né, Celso? Estamos quase conseguindo aí, mas até não conseguir a gente vai continuar. E contem com a gente para o que precisar mesmo, né? A gente não vai medir custo, a gente não vai medir esforços, a gente não vai medir nenhum tipo de pensar em algum custo para deixar salvar uma vida, para deixar salvar alguma pessoa aí. Perfeito. E com a efetivação, com toda essa estruturação, né, quais são os caminhos aí de parceria para a efetivação de um trabalho? Como é que é esse passo a passo a partir de agora, Celso? Nesse momento, enquanto a gente está aqui, o Anderson e o Sidney estão finalizando a nossa documentação. Graças a Deus o estatuto já foi aprovado, está sendo encaminhado ao cartório aí somente para reconhecimento de firma e solicitação de CNPJ. E já foi conversado algumas reuniões com o prefeito, vereadores aí, para ter essa parceria com o município. E o que a gente vai ter de início? Nós vamos ter um local, uma sede fixa, vamos tirar os plantões 24 horas, né? E de início nós vamos utilizar os meios da prefeitura, né? Ambulância da prefeitura, caminhão da prefeitura, até chegar aos veículos próprios nossos, né? E provavelmente no mês que vem a gente vai ter muita novidade boa já no município aí. Perfeito. E de fato a gente percebe cada vez mais essa presença de vocês nos eventos, nas ações, né? Que tem mudado um pouco da dinâmica, inclusive com esse apoio, né? E esse suporte oferecido. Graças a Deus. Graças a Deus a população já vem cobrando muito, principalmente em eventos, né? Que eles veem o trabalho do Bombeiro Civil, que é um trabalho prévio, né? A gente vai até o local, faz todo o trabalho de prevenção, foi o que a gente fez recentemente no Carnaval. A gente começou o trabalho de Carnaval uma semana antes do início do Carnaval. Verificação de extintores, saída de emergência, acompanhamento com o Corpo de Bombeiro Militar para fazer o auto de vistoria. Todo esse trabalho a gente começa muito antes do evento. E graças a Deus, falando do Carnaval, foi um evento que não teve novidade, né? Foi um evento muito bem organizado e que o nosso trabalho foi 100%
garantido ali com total segurança. E a população está cobrando isso sempre quando tem show, quando tem algum evento, alguma festa, eles cobram a presença do bombeiro, porque é uma segurança maior para todo mundo aí, que é muito recente ainda, né? Algumas pessoas ainda não entendem corretamente o nosso trabalho, mas graças a Deus a população está apoiando, está nos apoiando muito aí, e se Deus quiser a gente vai poder dar essa resposta mais, como o Rissi falou, muito melhor a população com essa base fixa, esses plantões 24 horas, com veículo próprio para atendimento, para resgate, para combate a incêndio. Se Deus quiser, muito em breve aí a cidade vai ganhar muito com isso. Para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, ter informações, como é que podem obter? Temporariamente a gente ainda está nos reunindo aqui no recinto da Festa do Leite, né? No período noturno a gente faz atividades ali, mas provavelmente aí no mês que vem nós já vamos estar, quem passar de frente à rodoviária da cidade vai ver que o box da rodoviária, aquela guarita que tem lá, já foi plotada com o nosso símbolo e os nossos plantões vão ser tirados lá por enquanto, mas enquanto a gente não começar os plantões lá, nos encontra ainda no recinto da Festa do Leite. E qualquer tipo de ocorrência, qualquer tipo de situação que precisar do apoio dos bombeiros, como a gente ainda não tem sede fixa, somente acionando a Polícia Militar pelo 90 ou a Guarda Municipal pelo 99, eles acionam a gente pelos nossos telefones particulares e a gente vai no apoio. Perfeito. Lembrando, o Celso colocou muito bem aí, né? Aqui em Batatais a gente tem essa grande vantagem, né? De estar unindo essas forças, né? Vamos supor, a gente tem uma união muito grande aí e um apoio muito grande da Guarda Municipal, com o comandante Bocardo. Há pouco tempo também tivemos um incêndio num barracão industrial que o comandante Bocardo nos acionou rapidamente e rapidamente estávamos no local lá também, evitando danos maiores dentro de um distrito industrial que poderia se alastrar por várias e várias firmas ali, né? Então essa união, Bombeiro Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar está funcionando muito e estamos sendo rápidos, né? E com certeza com a base instalada isso vai ser muito mais rápido, porque vamos ter um número próprio, né? Por enquanto aciona a Guarda Municipal, eles nos acionam e agradecer, né? Agradecer a Guarda Municipal, principalmente ao comandante Bocardo, o excelente trabalho que ele vem fazendo aí, o novo capitão da Polícia Militar aí também um excelente trabalho e confiando no nosso trabalho aí e unindo forças. Perfeito. Quero agradecer a presença e se deixar o programa sempre à disposição para falar um pouco do trabalho e das ações de vocês. Obrigado, eu que agradeço, nós agradecemos em nome de toda a equipe aí, dos Bombeiros Civis de Batatais e estaremos sempre à disposição para estar vindo aqui, estar falando sobre as ocorrências, né? Graças a Deus estamos vindo sempre dar notícias boas, de sempre conseguindo combater todas essas ocorrências, né? E esperamos aí estar sempre vindo sempre com notícias boas aí. Celso, obrigado pela participação, o programa está sempre à disposição. Obrigado, Luciano, obrigado TV Educadora mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e, como o Rissi falou, a gente está aberto à população para conhecer o nosso trabalho e precisando da gente aí, só acionar, por enquanto, pela polícia ou pela Guarda Municipal, mas em breve, muito em breve, aí a gente vai estar à disposição 24 horas da população. Maravilha. Bom, no próximo bloco você confere reportagem realizada aí pela companheira Marcela Bolonha, imagens do Luiz Adriano com o Raul Vicentini. Nós voltamos já. Bem, estou com o Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran, que vai nos falar sobre os preparativos de um documento para reestruturar a formação de condutores a partir de 2018. Uma das mudanças são as aulas que serão monitoradas. Muita mudança, né, Raul? O Detran tem passado por um processo de modernização, de mudanças. Nós estaremos assinando a portaria de monitoramento não só das aulas práticas, mas também das provas práticas, né? Isso vai dar muito mais transparência ao processo de formação do condutor, né? Significa que o condutor, o aluno também vai ser um pouco mais vigiado
para que ele realmente tenha uma boa formação. E também junto aos CFCs, que atualmente, né, hoje nós temos um processo um pouco mais diferenciado do ponto de vista da formação, né? Hoje o aluno ele entra no CFC, ele faz as suas aulas teóricas, ele passa pelo exame psicotécnico, e depois ele faz o exame médico, e a partir do exame médico, quando ele passa no exame prático, daí ele começa, né, a ter a sua habilitação, ele tem a sua permissão, e daquele momento em diante ele começa a ter uma vida, né, de condutor. Então o Detran tem sido vigilante com relação, inclusive, à conduta pós, quando ele adquire a sua CNH. E a gente vê o que acontece no Brasil, né? O Brasil é um país que tem muitas mortes violentas no trânsito. A maioria das mortes ocorrem por imprudência dos motoristas, né? Tem um dado estatístico que comprova que 94% dos acidentes são causados por falhas humanas. Então, a boa formação do condutor faz com que nós possamos diminuir também o número de acidentes e violência, e, consequentemente, da violência no trânsito no Brasil. Por isso essas mudanças, né? Está sempre pensando em diminuir esses acidentes, esses péssimos condutores. Na verdade, Marcelo, o que a gente preserva é a vida das pessoas, né? Aconteceu um fato agora recente, onde 2 motoristas caçados, um acidente na Imigrantes, né, que virou de repercussão nacional. Isso tem feito com que as pessoas possam refletir, né, ter um pouco mais de consciência para o que é o trânsito no Brasil, né? Não só as mortes, mas também pessoas que ficam lesionadas, né, acaba criando um problema de saúde pública, e nós temos investido também muito na educação para o trânsito, né? A cada R$1 investido em educação para o trânsito, você consegue economizar R$5 na saúde. Isso já é um dado interessante, estatística que a gente tem, e quando a gente promove essas ações, a gente sabe que a gente vai trabalhar, né, para um trânsito mais seguro, para que a gente possa preservar a vida humana. Outra mudança também é na CNH. Sim, a partir do dia 1º de julho, esse prazo foi prorrogado, era para ser no dia 1º de fevereiro, nós teremos a CNH digital, né? Nós temos ainda que avançar nesse processo por conta de toda a mudança sistêmica, né? Mas o condutor, o motorista, ele vai poder baixar no aplicativo a sua CNH no celular, no aparelho celular, e aí os agentes que fazem a autuação, que fiscalizam o trânsito, vão ter um sistema de verificação através do QR Code e para testar a autenticidade do documento, né? Então mais um processo de modernização do Detran de São Paulo, do Denatran, que provavelmente vai ser implantado ainda este ano, né? Nós temos um marco aí para implantação, e a partir do dia 1º de julho esse processo já vai estar praticamente concluído. Vai facilitar também saber se está vencido ou não, se tem alguma irregularidade desse motorista mais rápido. Na verdade, hoje nós temos o SIM, que é o Sistema Integrado de Multas, né, de verificação, e que nós verificamos em toda a Blitz, né, quando a gente faz principalmente as ODS, que são as operações de direção segura, que a gente verifica a questão da alcoolemia, né? E nós fazemos várias Blitz da lei seca. Quando você integra o sistema, você tem condição também de saber qual é a condição processual, né, da CNH. Se ela está suspensa, se ele está cassado. E daí você pode também punir o condutor, né? Se ele for pego com a habilitação suspensa, ele vai responder por um processo de cassação, podendo ficar até 2 anos sem dirigir, né? Ele perde o seu direito de dirigir. Fechando o cerco para as pessoas que abusam no volante. Exatamente, né? Nós temos que ter a consciência que as pessoas têm que ficar um pouco mais atentas para as leis, para as regras de trânsito e punir quem transgride essas regras. É isso que o Detran tem feito, né? E também tem orientado o cidadão na medida que ele possa também ter um pouco mais de atenção, né? Você imagina que não é só chegar aos 20 pontos que causam uma suspensão. Você também tem as multas autossuspensivas, né? Uma alcoolemia já causa a suspensão do condutor, né? Você dirigir acima de 150% do limite da velocidade
também causa uma suspensão, né? E dentre outras infrações que o motorista acaba perdendo o seu direito de dirigir porque transgride as leis de trânsito. Raul, por que Batatais é a única região que não tem esse sistema moderno? Na verdade, a parceria é Detran e município. Nós estamos, hoje mesmo eu vou inaugurar a unidade aqui de Guará, que é uma unidade que consegue atender a população, emitir documento, é uma unidade ela consegue gerar receita para o município, porque se aumenta a arrecadação, aumenta o IPVA. Guará eu tenho dado estatístico, estou levando agora o briefing dos dados, tem 95% de aprovação da população. Brodowski nós inauguramos recentemente, que é da gestão inclusive da superintendência do Luiz Fernando, do Juninho, né, Gaspar, que comporta uma atuação muito bacana. Eu acho que praticamente na região que ele administra, todas as unidades já estão modernizadas, não só as unidades, mas também as seções de trânsito. Então, o Brodowski tem 98% de aprovação. Então, isso é muito importante para a população. Mas nós sensibilizamos sempre os prefeitos para poder adquirir o local, viabilizar o local, né? E daí o Detran entra com todo o mobiliário, toda a parte tecnológica, toda a questão de senha, toda a área de TI, todos os computadores, né? O atendimento ele é muito rápido. Pra você ter uma ideia, nós estamos em uma cidade, nós estamos instalando o ganha-tempo, né? Eu sugeri para o prefeito aqui, em Batatais, poder fazer uma unidade do ganha-tempo, para que não tenha só o Detran, né? Mas que ele possa também incluir outros tipos de serviços, questão de tributação, emissão, inclusive também, você pode colocar junta do serviço militar e outros atendimentos ao cidadão. Então, Batatais, infelizmente ainda, acho que na região, acho que é a única cidade que não tem a sua unidade modernizada, e recentemente nós assinamos um convênio de R$198 mil, o recurso já está praticamente disponibilizado, e aí agora a prefeitura ficou de viabilizar o local, né, para poder poder estruturar a unidade do Detran. Então é uma medida de gestão da prefeitura que nós estamos aguardando. Evidente que o prefeito tem sempre dito que a prefeitura tem passado por dificuldades, né? O que nós desejamos é que o prefeito seja sensível a essa questão, porque na região todas as prefeituras resolveram essa questão, né? Os prefeitos eles têm essa necessidade de dar uma condição boa de atendimento para o cidadão, mas também eles pensam em gerar mais arrecadação. Então eu acredito que Batatais, na hora que a prefeitura conseguir viabilizar o local, o dinheiro já está disponível para poder modernizar a unidade. Bom, Raul, outro assunto aqui é a falta de um pátio para abrigar os carros apreendidos aqui em Batatais, que estão sendo levados no município vizinho, Sales Oliveira. É um transtorno isso. Não tem a dúvida. O cidadão que, imagina, você um carro apreendido, você leva para uma cidade vizinha, daí você precisa de uma carona para pegar um veículo em Sales. Aqui nós temos ainda um problema sério com relação ao transporte público, né, que são poucos horários que você tem para ir pegar o seu veículo. Mas, na verdade, o que acontece é que os municípios também podem fazer a parceria com o Detran, né? Nós lá temos um projeto, não é da minha área, pátios e leilões, né? Mas o Detran tem viabilizado parcerias e convênios com as prefeituras. O superintendente de Franca já enviou uma minuta aqui para o prefeito de Batatais, propondo essa parceria. Daí a prefeitura teria que viabilizar uma área também para poder acolher a guarda desses veículos. E na medida que a prefeitura acolhe esses veículos, também aumenta a arrecadação na cidade, né? E você tira de circulação aqueles carros que estão irregulares, né? O que facilita o trabalho da Polícia Militar. E hoje o processo é muito rápido, porque na medida que o carro vai para o pátio, que ele tem um problema de questão fiscal, débito na dívida ativa, ele em 90 dias acontece o processo de leilão também. Isso também é um incremento de receita para o município. Então, depende da prefeitura. Lá existe uma parceria, um termo de convênio. Então, nós ficamos à disposição, dentro do prefeito, se ele quiser fazer uma parceria para poder disponibilizar o local e acolher os veículos em Batatais. E, aliás, não precisa nem ser só os de Batatais. Se ele
viabilizar o pátio aqui, pode acolher veículos de outras cidades da região, o que aumenta ainda mais a arrecadação. Só fazer esse contrato com vocês. É só fazer, é uma coisa muito simples, né? Simples assim, contratualmente, né, o termo de parceria, de convênio, mas, na verdade, a prefeitura tem que disponibilizar também o local, porque o Detran ele não tem área para isso. Então depende muito da prefeitura poder disponibilizar o local. E daí ela tem que ter toda uma condição de poder também guardar esses veículos com segurança, para que não aconteça nenhuma avaria, nenhum problema. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você fica com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Terça-feira, dia 20, foi o aniversário da Fátima. Toda a família, em especial a Luana e a Cida, desejam a ela toda a felicidade do mundo. Parabéns, Fátima!